Alguma vez sentiram aquela paz profunda, aquele suspiro de alívio, quando finalmente estão sozinhos, em casa, talvez com uma chávena de chá ou café nas mãos, o mundo lá fora a seguir o seu curso, e vocês, simplesmente, a serem vocês mesmos é uma sensação maravilhosa. Não é? Mas muitas vezes, a sociedade parece empurrar-nos para uma ideia diferente. Parece que, depois de uma certa idade, especialmente depois dos 70, se não estivermos sempre rodeados de gente, ocupados, sociais, há algo de errado conosco. Como se desfrutar da nossa própria companhia fosse um defeito, um sinal de solidão, quando, na verdade, pode ser a maior das virtudes. Essa pressão pode ser dolorosa. Não é. Podemos sentir-nos culpados por querer o nosso espaço, por preferir um livro a uma saída barulhenta, ou por apenas querer contemplar a paisagem sem interrupções. É uma realidade que muitos enfrentam em silêncio. Essa batalha entre o que sentem e o que pensam que deveriam sentir. Mas e se eu vos dissesse que há um segredo? Uma sabedoria profunda, escondida precisamente na capacidade de encontrar alegria e plenitude na solitude. Neste vídeo, vamos desvendar por que razão as pessoas que desfrutam de estar sozinhas depois dos 70 são, muitas vezes, as mais sábias e as mais felizes na vida adulta. Vamos explorar como este tempo a sós não é vazio, mas sim um jardim fértil para o crescimento pessoal, a serenidade e um entendimento mais profundo da vida. Fiquem até ao final, porque há algo que vos vai realmente surpreender. Uma perspectiva que pode mudar a forma como veem os vossos próprios momentos de tranquilidade. Então, vamos mergulhar de cabeça nesta ideia fascinante, o primeiro grande pilar, a primeira revelação sobre o porquê de quem abraça a solitude depois dos 70 se tornar tão sábio e feliz. Reside na profunda oportunidade de autodescoberta e introspeção. Imaginem só durante a maior parte da nossa vida. Somos bombardeados por exigências externas. Somos pais, filhos, profissionais, amigos, vizinhos. E cada um desses papéis traz consigo uma série de expectativas, responsabilidades e, sejamos honestos, muito barulho. É como viver numa orquestra constante, onde raramente temos a chance de ouvir a nossa própria melodia interior. Mas, ao passarmos dos 70, muitas dessas obrigações começam a diminuir. Os filhos já estão criados. A vida profissional pode ter chegado ao fim. E o ritmo geral tende a abrandar. E é precisamente neste abrandamento que a magia acontece. Estar sozinho não significa estar isolado, mas sim criar um espaço sagrado para nos reconectarmos com quem realmente somos, para tirarmos o pó do nosso eu mais autêntico, que talvez estivesse um pouco escondido sob as camadas da vida. Pensem nas conversas internas que finalmente podem ter, sem interrupções, sem a necessidade de agradar, sem o filtro social. É o momento de revisitar memórias, de digerir experiências de vida, de entender as lições aprendidas e de perdoar a nós mesmos e aos outros. É quando a sabedoria acumulada ao longo das décadas começa a fazer sentido, a juntar-se como peças de um mosaico maravilhoso. Lembram-se daquele momento em que finalmente perceberam algo sobre a vossa própria história, algo que vos escapava antes. Esses momentos de clareza, de epifania, são muitas vezes presentes da solitude. E não é preciso fazer nada grandioso. Pode ser simplesmente sentar-se junto à janela, a observar o jardim, o movimento das folhas, e deixar a mente divagar. Pode ser um passeio tranquilo na praia ou no parque, sem pressa, sentindo o ar, o sol, o som das ondas ou o canto dos pássaros. Nessas horas, a nossa mente, livre das distrações, começa a processar, a curar, a organizar. É um processo orgânico, natural, que nos leva a um entendimento mais profundo de quem somos,
do que valorizamos e do que realmente importa. Afinal, a verdadeira felicidade não vem de fora, mas de dentro. E para encontrá-la, precisamos olhar para dentro. Quantas vezes, ao longo da vida agitada, nos esquecemos de nós mesmos, deixamos os nossos sonhos, os nossos hobbies, as nossas paixões de lado em função dos outros. A solitude, depois dos 70, oferece uma segunda oportunidade, uma chance de redescobrir esses pedaços de nós que ficaram esquecidos, de nutrir o nosso espírito e de cultivar uma paz interior que é inabalável. É a arte de nos tornarmos os nossos próprios melhores amigos, de nos conhecermos tão bem que a companhia externa se torna um bônus agradável, e não uma necessidade desesperada. E isso leva-nos diretamente ao segundo ponto crucial, a libertação das expectativas sociais e da pressão de ter que estar sempre ligado ou disponível. Pensemos bem. Vivemos numa cultura que muitas vezes glorifica a agitação. O ter a agenda cheia, o estar sempre rodeado. Há uma ideia implícita de que, se não estamos a fazer algo com alguém, estamos a perder alguma coisa ou, pior, somos antissociais, né? Mas, para quem já viveu 7 décadas ou mais, essa perspectiva começa a mudar. E para melhor, depois dos 70, muitos de nós alcançamos uma fase em que o que os outros vão pensar perde grande parte do seu poder. Finalmente, ganhamos a liberdade e a confiança para sermos quem somos, sem pedir desculpa. A solitude torna-se um refúgio, um santuário, onde podemos baixar a guarda. Não precisar de agradar ninguém e simplesmente ser. Já não precisamos de atuar em nenhum papel social, de manter conversas superficiais por obrigação, ou de ir a eventos onde a nossa energia não se sente alinhada. Esta libertação é imensa. É como tirar um casaco pesado que carregamos por anos. Podemos escolher a nossa própria companhia, seja um bom livro, a nossa música preferida, um projeto criativo ou apenas o silêncio. Podemos passar uma tarde a fazer um puzzle, a jardinagem, a cozinhar uma receita que adoramos, ou a simplesmente olhar para as nuvens, sem sentir que estamos a desperdiçar tempo ou que deveríamos estar a fazer outra coisa. É uma autonomia preciosa, conquistada com o tempo e a experiência, que nos permite viver de acordo com o nosso próprio ritmo interno, e não com o ritmo imposto pelo mundo exterior. E essa autenticidade é a base de uma felicidade genuína. Quando não estamos constantemente a tentar encaixar-nos ou a corresponder a imagens pré-concebidas. A nossa alma respira, a nossa energia, que antes era gasta a gerir interações sociais complexas ou a mascarar as nossas verdadeiras emoções. Agora pode ser canalizada para atividades que nos dão prazer real e que nutrem o nosso ser. É a liberdade de dizer não sem culpa, de escolher a tranquilidade em vez do tumulto, e de perceber que o valor de uma vida não é medido pela quantidade de pessoas à nossa volta, mas pela profundidade da nossa própria experiência. E é esta profundidade que nos torna mais sábios e, consequentemente, mais felizes. Agora que já conversamos sobre a importância da autodescoberta e da liberdade social, vamos continuar a nossa jornada, explorando outros aspectos maravilhosos da solitude, continuando essa reflexão sobre a riqueza que a solitude traz. Um terceiro aspecto fundamental, e que muitas vezes passa despercebido, é a capacidade de cultivar recursos internos e uma resiliência notável quando estamos sozinhos. Não há ninguém para nos dizer o que fazer, como nos sentirmos, ou para resolver os nossos pequenos dilemas diários. É aí que a nossa própria criatividade, a nossa inteligência prática e a nossa força interior são chamadas à ação. Aprendemos a entreter-nos,
a resolver problemas por conta própria e a encontrar conforto dentro de nós mesmos, sem depender constantemente de estímulos ou validações externas. Pensem, por exemplo, em alguém que decide aprender um novo instrumento musical, ou a pintar, ou talvez a escrever as suas memórias. Essas são atividades que florescem na tranquilidade da nossa própria companhia. Não há pressa, não há necessidade de impressionar. Apenas a alegria pura da criação e da exploração pessoal. Ou talvez seja algo mais simples, como organizar um armário antigo, cozinhar uma refeição elaborada só para si, ou fazer um trabalho manual. Cada uma dessas experiências, realizadas no nosso próprio tempo e espaço, reforça a nossa capacidade de ser autônomos e competentes. Essa autossuficiência não é sobre ser teimoso ou recusar ajuda quando realmente precisamos. É sobre saber que somos capazes, que temos recursos internos para lidar com a vida, e que a nossa felicidade não está depositada nas mãos de outrem. Esta consciência é uma fonte inesgotável de paz e autoconfiança. Saber que podemos estar bem conosco mesmos, que não precisamos preencher cada minuto com interação social para nos sentirmos completos. É uma superpotência, cria uma base sólida para a nossa felicidade. Uma que não pode ser abalada pelas vicissitudes da vida ou pela ausência de companhia num dado momento. A resiliência que nasce destes momentos de solitude é como uma armadura suave, que nos protege das pequenas e grandes tempestades da vida, permitindo-nos enfrentar os desafios com mais serenidade e força interior. Isso, meus amigos, leva-nos a uma perspectiva surpreendente sobre os nossos relacionamentos quando abraçamos a solitude. Passamos a valorizar a qualidade acima da quantidade nas nossas interações sociais. Não se trata de rejeitar as pessoas ou de se isolar completamente. Pelo contrário, quando estamos contentes e preenchidos na nossa própria companhia, as nossas relações com os outros tornam-se mais autênticas, mais profundas e, paradoxalmente, mais satisfatórias. Quando não procuramos companhia por carência, por medo de estar sozinhos, ou por obrigação. Somos livres para escolher as pessoas com quem queremos passar o nosso tempo com base numa ligação genuína, em interesses partilhados e numa apreciação mútua. As conversas deixam de ser sobre trivialidades ou sobre o que deveríamos falar, e passam a ser sobre o que realmente importa, sobre sentimentos verdadeiros, pensamentos profundos e risadas espontâneas. Pensem nisto quando nos sentimos inteiros por nós mesmos. Abordamos as amizades e as relações familiares de um lugar de abundância, e não de necessidade. Oferecemos a nossa presença plena, a nossa escuta ativa e o nosso afeto de forma mais desinteressada. Os encontros tornam-se mais significativos, porque são escolhidos e não impostos. Aquele almoço com um amigo de longa data, um café com um familiar que amamos, um telefonema descontraído. Tudo isso ganha um brilho especial quando é feito por puro prazer e não para preencher um vazio. É como escolher as melhores flores para um arranjo, em vez de apanhar qualquer coisa para encher o vaso. As relações que florescem a partir de um coração que se sente bem na sua própria companhia são mais robustas, mais duradouras e trazem uma alegria muito mais profunda. Menos drama, menos expectativas não ditas e mais verdadeiras conexões. A sabedoria aqui reside em perceber que o tempo a sós nos permite nutrir o nosso jardim interior. Para quê? Quando partilhamos com os outros, possamos oferecer as flores mais belas e perfumadas. Finalmente, e não menos importante, a solitude depois dos 70 oferece uma oportunidade de nos conectarmos mais profundamente com o momento presente e com o mundo natural que nos rodeia.
Numa vida cheia de correrias, de prazos, de multitarefas, é fácil perder a beleza dos pequenos detalhes. A pressa rouba-nos a capacidade de sentir verdadeiramente. Mas quando estamos sozinhos, sem distrações, o nosso foco pode expandir-se para a riqueza do agora. Podemos, por exemplo, saborear verdadeiramente uma chávena de café, sentindo cada aroma, cada gole, sem que a mente esteja já a pensar na próxima tarefa. Podemos ouvir a chuva a cair lá fora, observar o padrão de luz e sombra na parede, ou simplesmente sentir o calor do sol na pele. É uma forma de mindfulness que se desenvolve naturalmente. A solitude convida-nos a abrandar e a prestar atenção, a sermos plenamente presentes na nossa própria vida. E essa presença é um portal para a gratidão. Quanto mais presentes estamos, mais percebemos a abundância à nossa volta, o conforto do nosso lar, a beleza de um pôr do sol, o som dos pássaros, a simples existência. Este estado de gratidão profunda é um dos pilares da felicidade duradoura. Não precisamos de grandes eventos ou bens materiais para sentir essa alegria. Ela pode ser encontrada na simplicidade do cotidiano. Quando estamos sintonizados com o momento presente, muitas vezes, é quando estamos a sós que nos sentimos mais conectados com a natureza, a caminhar por um caminho rural, a trabalhar na horta, a observar as estrelas numa noite clara. São momentos de profunda comunhão com algo maior do que nós. A natureza não julga, não exige, apenas existe, e ao nos perdermos nessa existência tranquila, sentimos-nos parte de algo vasto e eterno. Uma experiência que nutre a alma e nos traz uma sensação de paz e pertencimento. Sem a necessidade de palavras ou de companhia. É uma sabedoria ancestral, redescoberta na quietude da nossa própria jornada. E agora? Vamos reunir todas essas peças e ver como elas se encaixam para formar um quadro completo de sabedoria e felicidade. Chegamos ao fim da nossa conversa. E espero que esta jornada tenha aberto os vossos olhos para uma perspectiva nova e enriquecedora. Vimos juntos como a solitude, especialmente depois dos 70, não é um vazio a ser preenchido, mas sim um espaço sagrado e fértil. Começamos por entender que é um campo propício para a autodescoberta profunda. Um lugar onde finalmente podemos ouvir a nossa própria melodia interior, livre de ruídos e exigências externas. É onde a nossa verdadeira essência pode florescer. Onde revisitamos a nossa história de vida e encontramos o sentido mais profundo em cada experiência. Depois, exploramos a incrível liberdade que vem de nos desvencilharmos das expectativas sociais. A idade traz consigo a dádiva de nos importarmos menos com o que os outros pensam e mais com o que o nosso coração realmente deseja. A solitude torna-se, então, um santuário de autenticidade, onde podemos ser nós mesmos sem filtros, sem a necessidade de atuar ou de agradar. Esta é uma libertação poderosa que abre caminho para uma felicidade genuína e despretensiosa, construída sobre a base do nosso próprio bem-estar, e não na aprovação alheia. Prosseguimos para a forma como a solitude nos ajuda a cultivar recursos internos e uma resiliência inabalável. É na quietude da nossa própria companhia que a nossa criatividade floresce, que aprendemos a resolver os nossos próprios desafios e a encontrar consolo dentro de nós. Esta autossuficiência não nos torna isolados, mas sim fortalecidos, capazes de enfrentar a vida com uma serenidade e uma confiança que são verdadeiramente invejáveis. Sabermos que somos capazes de estar bem conosco mesmos é um pilar fundamental para uma vida plena. E como se isso não bastasse, percebemos que a solitude aprimora, e não diminui, a qualidade dos nossos relacionamentos. Quando nos sentimos inteiros e preenchidos,
Escolhemos a companhia dos outros por alegria e conexão verdadeira, e não por necessidade ou carência. As amizades e os laços familiares tornam-se mais profundos, mais autênticos, porque vêm de um lugar de abundância e partilha genuína, sem as pressões ou as superficialidades que por vezes marcam as relações na juventude. Menos é mais, e o que realmente importa são os laços que nutrem a nossa alma. Finalmente, mergulhamos na dádiva de nos conectarmos mais profundamente com o momento presente e com o mundo natural. A solitude é um convite para abrandar, para saborear cada instante, cada aroma, cada som, e para nos perdermos na beleza do cotidiano. É uma prática natural de mindfulness que nos leva a uma profunda gratidão pela vida e a uma conexão serena com a vastidão da natureza. É aí que a sabedoria ancestral se revela, oferecendo uma paz que transcende as palavras. Lembrem-se, encontrar a alegria na vossa própria companhia não é um sinal de isolamento ou de solidão. É, na verdade, um indicativo de uma vida interior rica, de uma maturidade emocional e de uma sabedoria profunda que se acumula com os anos. É o reconhecimento de que, para sermos verdadeiramente felizes e completos, precisamos, primeiro, de cultivar a nossa própria essência. E essa é uma das grandes lições que a vida nos oferece depois de uma certa idade. Não há nada de errado em desfrutar da vossa própria companhia. Pelo contrário, é um superpoder. É um caminho para uma vida mais autêntica, mais tranquila e, sim, mais feliz. Permitam-se esses momentos de paz. Cultivem-nos, valorizem-nos. Eles são a vossa fonte de força e de sabedoria. O que vocês acham disso tudo? Vocês se identificam com a ideia de encontrar paz na solitude. Sentem que, à medida que envelhecem, a vossa necessidade de tempo a sós aumenta e se torna mais prazerosa. Gostaria muito de ler as vossas experiências e os vossos pensamentos nos comentários abaixo. A vossa perspectiva é valiosa e pode inspirar outros na nossa comunidade. Se este vídeo ressoou com vocês, se vos deu um novo olhar sobre o vosso tempo a sós, por favor, deixem um gostei e inscrevam-se no canal ao fazerem isso. Ajudam-nos a levar estas conversas significativas a mais pessoas que podem beneficiar delas. Carreguem também no sininho para não perderem os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar como viver a nossa melhor vida em todas as idades. Muito obrigado por estarem aqui, por partilharem este tempo comigo. Que vocês continuem a descobrir e a valorizar a riqueza da vossa própria companhia. Vivam a vossa melhor vida em todas as idades, com a sabedoria e a serenidade que só o tempo e a autoaceitação podem trazer